palestra. Então, estamos falando sobre trabalho infantil, né? E nós estamos justamente falando aqui de modelo assistencialista. Essa aula é sobre trabalho infantil e criminalização do trabalho infantil. Então, veja, quando eu tenho um modelo assistencialista de Estado, eu preciso analisar determinadas condutas. Por exemplo, o clientelismo. O que é, Dr. Franklin, o clientelismo? É a troca de favores entre quem detém o poder e quem vota. Então, o modelo assistencialista, ele, infelizmente, pressupõe que aquele candidato vá naquela determinada localidade em que aquelas pessoas estão em situação de vulnerabilidade social e faça, por exemplo, a doação de cestas básicas, que muitas das vezes vão vincular aquela população que recebeu a cesta básica para votar naquele determinado candidato. Mas veja, ninguém está criticando aqui o modelo de cestas básicas. Eu acho ótimo que a pessoa faça esse trabalho de doar cestas básicas. O que nós estamos falando é que se nós tivéssemos uma sociedade em que a população não estivesse tão vulnerável, não haveria essa postura assistencialista e clientelista. Também nós temos uma postura de paternalismo. As pessoas que detêm a autoridade devem desempenhar um papel análogo ao do pai para com seus filhos. Muitas pessoas ainda nos interiores e até na capital pensam que o Estado é uma espécie de... ele desempenha o papel de pai. Então, as pessoas deixam, muitas das vezes, de trabalhar para receber a Bolsa Família, deixam de formalizar aquele emprego para não perder a Bolsa Família. Então, é preciso desmistificar esse papel do Estado como uma espécie de pai para com seus cidadãos. O cidadão ele deve procurar se qualificar para ser inserido no mercado de trabalho e poder ter um emprego digno. E também eu tenho uma figura muito conhecida que é o empreguismo. Existe uma tendência a conceder empregos públicos em abundância para atender a interesses políticos. Então, quem não já viu aí quando o prefeito entra no município, ele dispensa todas aquelas pessoas do prefeito anterior e coloca vários temporários do seu grupo político. Aqueles que são concursados permanecem, mas quem não é concursado é sumariamente retirado da função. E aquelas pessoas, às vezes, não têm qualificação para exercer aquela função, mas ela está lá porque ela é amiga do prefeito, é da família que apoiou o prefeito. Eu estou devagar colocando aqui as pessoas para participarem e pediria que as pessoas ficassem no silencioso. Estamos falando sobre trabalho infantil, criminalização do trabalho infantil. Então, eu falava do empreguismo, que é uma tendência a conceder empregos públicos em abundância para atender a interesses políticos. Também eu tenho o problema do nepotismo, né? Que é o favorecimento dos vínculos de parentesco nas relações de trabalho e emprego. Quantas pessoas aí não veem nos tribunais aí os parentes de desembargadores sendo colocados para exercer funções e agora que não pode, existe o nepotismo cruzado. O cara que está lá no desembargo, ele coloca um funcionário, um parente dele lá no Tribunal de Contas, e o cara que está no Tribunal de Contas coloca o funcionário dele lá no tribunal. Esse é o famoso nepotismo cruzado. E isso também não pode. Por quê? Porque na hora em que eu favoreço com vínculo de parentesco nas relações de trabalho, eu estou deixando de contratar aquelas pessoas qualificadas que teriam condições de
exercer aquele emprego público com melhor competência. Portanto, aí nós temos o amadorismo, que é a dedicação sem caráter profissional à arte ou ofício. O cidadão que é favorecido com esse vínculo de parentesco, muitas das vezes ele não tem qualificação, ele vai trabalhar lá como um amador. Ele não tem condições de exercer aquela função. Ah, mas ele é amigo do prefeito, ele é amigo do governador, ele é parente do deputado fulano de tal, vamos colocá-lo lá. Mas ele vai ser um amador porque ele não tem qualificação para exercer aquela função. E também nós temos um problema sério de burocracia. O que é a burocracia? Definição da organização dos serviços e tarefas feitas por funcionários cujas funções hierárquicas estão bem demarcadas. Então, eu tenho o cidadão que vai varrer o chão, eu tenho o cidadão que vai levar os papéis, eu tenho o cidadão que vai preparar a petição, eu tenho o cidadão que vai cuidar da parte administrativa, da parte jurídica numa determinada instituição. Então, é uma organização burocrática em que cada um tem a sua função. Mas o problema é que, por conta dessa burocracia, você vai, por exemplo, tirar um alvará de funcionamento de um bar. E na hora, a pessoa que vai te conceder o alvará, ela vai te colocar uma série de dificuldades burocráticas para te estimular. Ela vende uma dificuldade para conseguir uma facilidade, para que tu pagues essa pessoa para que ela agilize esse processo para você. Aí nós vamos entrar na corrupção, que é o oferecimento de vantagem indevida a um funcionário público em troca de algum tipo de favor ou benefício. Quem não chegou lá por seu guarda de trânsito e disse assim, olha, eu não vou, o senhor não me multe não, que eu vou lhe dar aqui uma oncinha, que a oncinha 50 hoje já não é mais nada, né? Já desvalorizou muito o real. Mas as pessoas continuam dando vantagem devida a funcionário público e isso é crime de corrupção. Bom, mas então, doutor Franklin, quais são as políticas públicas de proteção social que podem evitar esse trabalho infantil? Olha, eu diria o seguinte, meu amigo, minha amiga, programas de distribuição de renda. Eu sou absolutamente favorável a programa de distribuição de renda. Inclusive, falei pessoalmente com a ministra Damares sobre isso. Nós não somos contra o programa de distribuição de renda. O problema é que eu preciso que a pessoa me dê uma contrapartida. Não é só ela receber a Bolsa Família. Ela vai ter que ser qualificada para, em poucos meses, ser inserida no mercado de trabalho. Ela vai ter que colocar o seu filho na escola, não tirar a criança da escola para trabalhar no trabalho infantil. Também, programas de geração de ocupação e renda. Ocupação, gente. Ora, se eu colocar um grupo de pessoas para capinar, se eu colocar um grupo de pessoas para limpar as valas da cidade, se eu colocar um grupo de pessoas para asfaltar, para pavimentar, fazer calçadas, eu estou gerando ocupação e renda para essas pessoas. Eu tenho que ter programas de fomento à economia e ao desenvolvimento sustentável. Fomento à economia. Se eu estimulo o empresário a qualificar uma família vulnerável e esse empresário vai inserir essa família na sua própria empresa, imagine um grupo líder, um Formosa da vida, que vai qualificar a própria pessoa vítima de violência doméstica e depois vai aproveitá-la para que ela trabalhe como caixa. Eu estou fomentando a economia. E eu preciso também fomentar a atividade de desenvolvimento sustentável. Nós estamos terminando futuramente, né? As reservas de petróleo vão terminar. As reservas de ouro, as reservas dos commodities, de uma forma geral, vão terminar. Energia que gera hoje um mundo industrializado. É preciso substituir por energia eólica,
é preciso substituir por energia solar, é preciso substituir por energia limpa, certo? Então, eu tenho que ter programas para o desenvolvimento sustentável. As pessoas que estão entrando aqui, nós estamos falando sobre trabalho infantil, criminalização do trabalho infantil. Então, eu falava aqui do programa de educação para o trabalho. Isso é fundamental. O Brasil precisa de programas de educação para o trabalho, qualificar pessoas a trabalhar com encanamento, energia elétrica, saneamento básico, energia eólica, energia solar, manutenção de computadores, todas são importantíssimas na questão da qualificação profissional. E eu também preciso de programas de inclusão social. Meu amigo, minha amiga, se eu tiver uma família pobre e ela não tiver condições de comer e ela não tiver condições de colocar a criança na escola, eu estou diante de um quadro de tragédia social. Eu preciso de programa de inclusão social. Eu preciso de programa de inclusão digital. É preciso que haja um investimento para a internet de boa qualidade e distribuída para todos, sem distinção. Imagine um município em que eu tenha uma internet de qualidade, em que os alunos possam, nas suas casas, acessar, hoje, nesse momento de pandemia, a aula online, através desse programa de inclusão digital. É fundamental, hoje é uma realidade fundamental. E aí, eu tenho aqui alguns programas redistributivos. Como eu disse, eu sou muito favorável a programas como renda mínima. Então, nós temos aí esse programa da Prefeitura de Belém, o Bora, né? E a pessoa tem que receber uma renda mínima para ela enfrentar aquele momento de dificuldade que ela está passando. Nesse momento de pandemia, que várias pessoas perderam os seus empregos, nós temos que ter um programa de renda mínima. Nós temos que ter uma bolsa escola, eu preciso incentivar os nossos pais a colocarem nossas crianças na escola. Eu preciso ter um Bolsa Família, eu preciso cuidar da família, porque o agressor da violência doméstica, eu preciso cuidar dele, eu preciso cuidar da mulher, colocar os dois para trabalhar, colocar os dois para estudar, colocar os filhos desse casal também para estudar e para se qualificar futuramente para o mercado de trabalho. Quais os objetivos, então, Dr. Franklin, com tudo isso? Eu preciso complementar monetariamente a renda familiar. E como é que eu vou fazer essa complementação? Num primeiro momento, uma espécie de renda cidadã. A pessoa vai receber aquele valor, mas ele vai receber com a contrapartida de que ele tem que se qualificar para ele ser inserido no mercado de trabalho. Eu preciso de instrumentos de satisfação das necessidades básicas. Meus amigos, nós estamos falando em direitos humanos, em direitos fundamentais do cidadão. Ele ter energia elétrica, ele ter saneamento básico, ele ter uma casa, ele ter um posto de saúde que ele possa se tratar, ele ser vacinado. Ele é um direito dele. O Estado tem que garantir todas essas necessidades. E alimentação. Eu não posso permitir que ele fique sem se alimentar. Garantir o ingresso e permanência dos filhos na escola. Fazer com que a escola seja de qualidade, que a criança se sinta estimulada, não só nas disciplinas normais, português, matemática, geografia, mas também na educação profissionalizante. Eu preciso ter uma educação profissionalizante, senão não vou conseguir desenvolver o nosso país. Postergar
o ingresso dessa criança no mercado de trabalho. Lugar de criança na escola. Da feita que você tira ela da escola e coloca no mercado de trabalho, você está cometendo um crime contra essa criança. E aí nós vamos entrar nos programas de geração de renda. E o programa de geração de renda, minha gente, ele tem que ter finalidade emancipatória. Emancipar aquela pessoa. Não fazer sair. Ela tem que sair da dependência do Estado, de achar que o Estado é o pai dela e vai o tempo todo mantê-la com uma bolsa. Eu tenho que profissionalizar a nossa população. É preciso que a população seja profissionalizada, qualificada para ser inserida. E aí tem capacitação laboral. Se eu vou trabalhar com energia solar, eu tenho que ter profissional. Então é muito importante aí os cursos do Sistema S, Senai, o SESI, para que a gente possa inserir essas pessoas em atividades industriais. Cooperativismo, falamos ainda há pouco do projeto de parceria com a Avon e com a Natura, desse cooperativismo de mulheres, e principalmente, além dessa questão de fazer cooperativas de mulheres, eu preciso trabalhar com microcrédito. Essa mulher tem que ter renda para poder implementar o seu próprio negócio e poder implementar atividades empreendedoras. E aí, quais são as estratégias vitoriosas? Retirar crianças de situações de vulnerabilidade. Integração dos programas e conjuntos de ações. Combate à evasão escolar. Qualificação dos profissionais da educação. Fomento à participação da comunidade e monitoramento permanente. Primeiro, tira-se a criança em situação de vulnerabilidade. Tira ela da carvoaria. Tira ela do trabalho doméstico. Integra essa criança em programas em conjunto de ações, como, por exemplo, uma bolsa escola, uma bolsa família, uma bolsa qualificação profissional. Se combater a evasão escolar é garantir que a educação vai dar um futuro para que as nossas crianças possam chegar a algum lugar. Qualificação de profissionais de educação, fundamental que o professor seja qualificado. Fomenta a participação da comunidade, monitoramento permanente dessas políticas públicas. E aí nós chegamos à nossa pergunta da nossa palestra. Criminalização do trabalho infantil. Veja que a Constituição de 88, em seu artigo 7º, inciso 33, proíbe o trabalho noturno, perigoso, insalubre ao menor de 18 anos e de qualquer trabalho a menor de 16, salvo se aprendiz, a partir de 14 anos. Trabalho a menor de 16 não pode, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Então, ele vai começar a trabalhar na condição de aprendiz. E essa redação é de suma importância, pois protege as crianças e o adolescente da vida laboral precoce. Aí vocês vão me perguntar, mas, doutor Franklin, quando o trabalho infantil é crime? Ora, não há, infelizmente, na legislação brasileira, nenhum artigo que caracterize essa conduta como crime ou estabeleça penas de prisão para quem se aproveita da mão de obra de crianças e adolescentes. Então, doutor Franklin, não há nenhum crime de trabalho infantil? Não. Existem propostas de criminalização do trabalho infantil? Sim. Mas, por questões políticas, essas propostas não foram aprovadas e, portanto, nós não temos um crime de colocação de criança ou adolescente em trabalho irregular. Daí porque, infelizmente, só nos resta, nesse momento em que a legislação proíbe o trabalho noturno, perigoso e insalubre a menor de 18 anos, e de qualquer tipo de trabalho a menor de 16, salvo na condição de aprendiz,
é se valer do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, para autuar essas empresas, autuar essas pessoas que, inclusive, muitas das vezes até podem colocar a criança em situação de trabalho análogo ao escravo, com multas pesadas, evitando que esse tipo de prática se repita. E a você, meu amigo, minha amiga, que viu uma criança em trabalho noturno, uma criança em trabalho perigoso, uma criança em trabalho insalubre, denunciar. Denunciar, porque a vara da infância tomará as medidas necessárias para punir. Não como crime, que nós já vimos que não há na legislação brasileira nenhum artigo que caracteriza a conduta como crime, mas com as normas que nós tivermos à disposição para punir o trabalho infantil. Mácula indelével de uma sociedade que ainda precisa se desenvolver muito, combater essas irregularidades que assolam o nosso país e que retiram dessas crianças e adolescentes o direito a uma vida plena. Muito obrigado, quero agradecer aqui a oportunidade e me coloco à disposição para qualquer dúvida.